Olá, pessoal, corações amigos, companheiros de jornada, companheiros que estão sempre conosco no Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo, prestigiando os nossos estudos. E nós estamos terminando mais um livro, estamos terminando o nosso livro Vinha de Luz. E hoje nós vamos falar sobre a lição 178, obra individual. Faltam só mais duas lições para nós encerrarmos o nosso livro e vamos começar outro, né? Porque é tão importante nós termos esses estudos para que a gente possa refletir. O objetivo maior não é demonstrar conhecimento, sabedoria, mesmo porque nós somos partidários de Sócrates, só sei que nada sei, né? Sócrates, ele foi aclamado como sábio, né? As pessoas o chamavam de sábio. E ele pensou assim, mas será que eu sou sábio mesmo? Então ele foi procurar aqueles que estavam em evidência nas ciências, na medicina, e ele começou a conversar, começou a questionar, e ele percebia que os conhecimentos, eles eram limitados a determinados assuntos, não era um conhecimento global de todas as coisas. Então, ele dizia que a pessoa, né, que é o sábio, é aquele que conhece a fundo e pratica aquilo que ele conhece. Então, nós não podemos dizer que nós somos sábios, né? Temos pseudos, né? Pseudo-sábios, até no nosso Evangelho, o Livro dos Espíritos, Kardec fala sobre. Então, nós estamos aqui estudando, pessoal, juntos, né? Logicamente que eu cometo falhas, todos nós cometemos, mas estamos aqui estudando, e as críticas são bem-vindas, mas para vocês colocarem as críticas, vocês vão lá, no site, no Facebook, no Instagram, e coloca lá a opinião de vocês nos comentários, por favor. Então, caríssimos, tudo isso para falar para que vocês curtam as nossas páginas, compartilhem, se gostaram. Se não gostaram, por favor, coloquem lá nos comentários para a gente poder melhorar, porque não somos sábios, somos aprendizes do nosso querido Mestre Jesus. Então, como aprendizes, vamos iniciar unindo as nossas mentes, unindo os nossos corações, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Divino Mestre, pelas oportunidades que nós temos de aprendizado, de trabalho, de vida. Agradecermos a toda essa espiritualidade amiga que nos ampara, nos auxilia em todos os momentos de nossa vida. E agradecidos vamos rogar ao nosso querido Mestre Jesus, que seja conosco, que esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus e a ti, querido Mestre. Muito bem, queridos. Vamos lá. Vinha de Luz, lição 178, obra individual. Então, está em Tiago, no capítulo 5, no versículo 20. E nós vamos comentar os parágrafos. Não como eu fazia anteriormente, leio de uma vez e depois, não, vamos comentar por parágrafos.
Eu acho que fica de melhor entendimento para nós, ok? Então, vamos lá, pessoal. Obra individual. Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. O que é que Tiago, trouxe aqui para nós nessa passagem, nessa palavra de Jesus? Que nós devemos sempre, sempre e sempre praticar o bem, independente de quem seja. Nós temos o hábito, até por cultura, de beneficiar aqueles que estão à nossa volta, nossos parentes, nossos filhos. Mas esse amor que nós temos pelos nossos queridos, esse amor nós precisamos expandir para todos aqueles que conosco convivem. Então, Jesus nos diz que quando nós conseguimos salvar do erro algum irmão nosso, será coberta uma multidão de pecados, pecados nossos. Vamos entender o pecado. São traduções, Então, eu acredito que Jesus não tenha se referido a pecado da forma que nós entendemos. Vamos entender um pouco o que é um pecado. Para nós espíritas, o pecado, ele não existe. O que existe é um equívoco da lei divina, onde nós infringimos essa lei por algum motivo, consciente ou inconsciente, e nós vamos refazer. Pecado, como costuma se dizer, Deus castigaria esse equívoco. E nós sabemos que Deus, nosso Pai, não castiga ninguém. Qual seria o motivo pelo qual Deus castigaria? Satisfação da sua vaidade? É uma visão de Deus muito humana. Deus, nosso Pai, é perfeição absoluta. O que é que está lá na questão primeira do Livro dos Espíritos? Que é Deus? Inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. Então, Deus, para ele tanto faz se eu pecar ou não, porque sou eu mesma que vou refazer, Só que quando eu estendo a minha mão para uma criatura que está equivocada diante da lei divina, eu estou auxiliando no trabalho do Criador. Estou fazendo com que aquela criatura veja a bondade, a misericórdia de um Pai que criou a nós, pela sua bondade, pela sua misericórdia. E somos destinados à perfeição. Se nós pudermos ajudar um irmão nosso a compreender que ele está em equívoco, não vamos falar em pecado, em equívoco, em um comportamento equivocado, em uma crença equivocada, desde que esse irmão nosso aceite e não seja de uma forma forçada, então nós vamos estar colaborando nessa obra do amor, nessa obra do Cristo, que trouxe para nós, que tudo nós vamos conseguir realizar através do amor. Então, é isso que está aqui nessa nossa lição. Se nós conseguirmos fazer com que um irmão nosso saia do equívoco em que se encontra, seja ele vício, seja ele maledicência, seja um comportamento inadequado, desde que ele seja aceito e que nós o façamos com amor, desinteressadamente, desinteressado, não vendo o que nós podemos
ganhar com isso, não tentando barganha com a espiritualidade, mas fazendo por amor, então teremos coberto uma multidão de pecados. Vamos lá, a Emmanuel agora. Agora vamos aos puxões de orelha de Emmanuel, vamos lá. Quando um homem comete uma ação má, os reflexos dela perduram por muito tempo, na atmosfera espiritual que ele vive. Então, vamos lá. Vamos falar de pensamentos. Então, quando eu estou... Nós não estamos falando nem da ação, vamos começar com o pensamento. Toda ação má, ela parte de um pensamento. Eu penso, eu vou agir de acordo com aquilo que eu pensei. A partir do momento que eu estou pensando nessa ação má, eu já estou me contaminando. Todo o meu corpo espiritual, energético, está se contaminando com essa energia deletéria, essa energia má, vamos dizer assim. Eu costumo dizer, né, nas palestras, nas aulas, uma coisa bastante interessante. Vocês se lembram daquele desenho animado, daquela animação da família Addams, onde eles têm um carro funerário como um carro de transporte, e acima tem uma nuvem negra que solta raios? Isso é um mau pensamento. É uma nuvem negra acima do nosso coronário, acima aqui, né? Do nosso coronário, emitindo raios deletérios para o nosso corpo físico. Então, não é necessário eu cometer a má ação. Só o mau pensamento já está fazendo mal para mim, em primeiro lugar. Imagine se esse pensamento atinge uma pessoa a qual eu estou dirigindo e que ela está fragilizada. Agora, se ela não está fragilizada, se ela não é compatível com aquela energia, se a energia dela não está compatível com aquela energia má, volta em dobro para quem pensou. Ação, a mesma coisa, né? É o tal do presente. É o tal do presente. Se eu vou dar um presente a uma pessoa e ela não aceita o presente, diz não quero, com quem ficou o presente? Ficou comigo. Não é fácil a gente ver dessa forma o mau pensamento? Então, eu vou endereçar a pessoa não aceitou, eu que vou ficar com aquilo. Isso, o mau pensamento, a má ação, é a mesma coisa. Vai ficar com quem emitiu, ou com quem tentou praticar aquela má ação. Então, vamos continuar. A criatura ignorante que a observa se faz pior. Os olhos menos benevolentes que a veem se tornam mais duros. O homem quase retificado que a identifica estaciona e desanima. Então, muitas vezes, nós observamos determinadas atitudes dos outros, determinadas ações. Nós nos indignamos, mas não fazemos nada. Nós simplesmente ficamos na observação, na nossa zona de conforto. Se pelo menos fizéssemos uma prece, pedindo amparo a Deus por aquela criatura que está sofrendo aquela má ação, já seria de grande valia. Mas muitas vezes nós acabamos, inclusive, nos desanimando, como está dizendo Emmanuel aqui, para nós. Porque as pessoas dizem assim: nós estamos vendo tantas maldades no mundo, tanta coisa errada, mas o que é que eu estou fazendo para mudar essa situação? Cabe a cada um de nós a mudança.
começando pelo nosso padrão vibratório, pelo nosso padrão de pensamento, para que nós não poluamos mais a atmosfera planetária. Se eu estou me indignando com alguma atitude, com alguma ação, e se eu não posso fazer absolutamente nada, façamos uma prece, que o plano espiritual se encarrega de amenizar, pelas nossas boas vibrações emitidas. Como diz Jesus para nós, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele nos dá o exemplo de tudo aquilo que ele sofreu e de tudo aquilo que ele viu de maldade, e ele procurou, com o seu exemplo, mostrar o lado bom. Vamos nos lembrar de uma passagem aqui de Jesus, uma passagem que eu gosto bastante. Ele estava caminhando com os seus discípulos, e os que iam à frente repararam um animal morto, uma carcaça de um animal em decomposição. E eles queriam tirar aquela visão de Jesus, para que Jesus não visse aquela cena, aquele quadro, que não era tão bonito, tão bom, e eles queriam que o mestre não visse aquilo, aquela cena daquele animal em decomposição. E Jesus, conhecedor de tudo, lendo, né, a mente de todos através das vibrações, ele foi adiante, olhou aquela carcaça e diz assim: que belos dentes tinha esse animal. Ali, naquele momento, eles entenderam, né, que não existe nada imperfeito totalmente, algo de bom sempre existe. Então, se nós estamos vendo aquela criatura ignorante naquela atitude, cabe a nós vermos o lado bom. Se não encontramos o lado bom no outro, que vejamos o lado bom em nós, vibrando, orando por aqueles que estão em situação de ignorância. Porque o mal é o conhecimento, é o não conhecimento do bem, né? É a ignorância, é ignorar o bem que o bem faz. Vamos lembrar do Jorge Ben, agora falando de bem, né? Da música que ele disse: se malandro soubesse, né? Como é bom ser honesto, seria honesto só por malandragem. Então, a mesma coisa o bem. Se nós soubéssemos o quanto é bom fazer o bem, faríamos o tempo todo, porque o maior beneficiado somos nós. Obra individual. Vamos lá, vamos continuar aqui. O missionário do bem, que a surpreende, encontra mais dificuldade para socorrer os outros. Em derredor de um gesto descaridoso, congregam-se a indisciplina, o desrespeito, a revolta, a vingança, associando-se em operações mentais malignas e destrutivas. Acabamos de falar que o maior bem somos nós que colhemos, e o maior mal também. Muitas vezes esses gestos descaridosos, eles vão trazer muitos dissabores, não só para quem comete, mas para aquele que observa e não toma nenhuma atitude. Porque a obra é de cada um, é individual. Vamos lá. Uma boa ação, contudo, edifica e ilumina sempre. Edifica e ilumina aquele que praticou a boa ação, da mesma forma aquele que praticou a má ação. A criatura ignorante que observa aprende a elevar-se. Quanta coisa bonita a gente vê. Quanta coisa bonita. Quantas pessoas trabalhando no campo do bem. Quantas mãos anônimas trabalhando na caridade.
nós precisamos ter olhos de ver. Os olhos menos benevolentes que a veem recebem nova claridade para a vida íntima. Jesus, nosso mestre, ele ensinava através do seu exemplo, ele tinha atitudes. Quando Jesus curava algum enfermo, era para que a população visse como é amar ao próximo, como é fazer o bem. Essas curas milagrosas de Jesus, a gente precisa entender como curas físicas, como um auxílio para que a criatura continuasse a sua jornada com o coração mais amainado, um coração mais amoroso, que já que ele havia recebido, que ele fizesse para o outro a mesma coisa. Mas nós precisamos entender que Jesus curava, auxiliava aquela encarnação naquela matéria física. Jesus não curava os espíritos, somente o próprio espírito vai se curar, autocura. Jesus não curava os espíritos. Jesus auxiliava aquela encarnação para que a criatura despertasse para o caminho do bem. Não só aquela que recebia a ação, mas aqueles que estavam vendo essa ação ser cometida e aqueles que conheciam aquele que foi beneficiado. Para isso que Jesus curava. Para que todos vissem o quanto é importante fazer o bem. Sem se importar se o outro iria dizer muito obrigada. Vamos lembrar dos 10 leprosos. Somente um veio agradecer a Jesus a cura, né? Os outros 10 continuaram a jornada. O homem quase retificado, que a identifica, adquire mais fortaleza para restaurar-se, né? Aquilo que nós acabamos de falar, quando eu me sinto beneficiado pelo bem de alguma forma, por uma palavra amiga, por um passe na casa espírita, por alguém que pôde de alguma forma me beneficiar materialmente, quando eu sinto a gratidão, quando eu identifico que fui beneficiada de alguma forma, o amor começa a ser restaurado em mim. Vamos nos lembrar do quanto nós somos auxiliados pelo plano espiritual. O quanto esses nossos amigos nos beneficiam através de intuições, inspirações, para que nós consigamos seguir esse caminho, né? E muitas vezes nós achamos que as ideias são nossas. Ai, fui eu que pensei. Não, são os nossos amigos nos inspirando para que a gente possa continuar nossa jornada redentora com uma perfeição. Em torno da manifestação cristã, enlaçam-se a gratidão, a alegria, a esperança, o otimismo, organizando criações mentais iluminativas e santificantes. Quando eu estou na gratidão, quando eu reconheço o quanto eu recebo do alto, o quanto o Pai permite que sejamos beneficiados. A gratidão, ela traz para nós luzes interiores, porque nós vamos reconhecer que nós sozinhos não somos nada, que é somente através desses benefícios recebidos do alto que nós estamos aqui firmes, em pé, sendo gratos, tendo esperança, tendo otimismo,
Como eu disse no início, Jesus é claro. Eu venci o mundo. E nós também podemos vencer o mundo das nossas imperfeições. Porque o vencer o mundo começa do nosso mundo interior. Vencendo as nossas mazelas, aquilo que nós precisamos trabalhar em nós. Né? Trabalhando em nós, tendo mais alegria de viver, vamos cada vez mais nos iluminando e seguindo o nosso caminho, né? Nosso objetivo maior, evolutivo. Se desejas, portanto, propagar o espírito sublime do cristianismo, atende à obra individual com Jesus. Ninguém dá o que não tem. Eu preciso ter aquisições no campo do bem para poder fazer o bem. E essas aquisições são individuais. É a tal da reforma íntima. Reforma, gente, assim, a gente fala, quando a gente fala em reforma, vocês já viram uma reforma ficar perfeita, como original? Não fica, né? Nós precisamos transformar, fazer a transformação. O primeiro feito de Jesus foi o da transformação da água para o vinho. Nós temos até um ditado, né? Que a gente usa por conta dessa passagem de Jesus das bodas de Caná. Aquela pessoa mudou tanto, tanto da água para o vinho, dizendo sobre a transformação. Esse é o primeiro feito de Jesus que ele deixa para nós, a transformação, porque nada vai mudar se eu não vou mudar. E a obra, ela é individual, como está dizendo a nossa lição. Não adianta eu querer mudar o outro só vai mudar se ele quiser, se ele achar que deve, se ele se sentir incomodado com as suas atitudes, da mesma forma que eu me senti incomodada, por isso eu modifiquei, eu transformei, né? Vamos lá. Recorda-te que pela conversão verdadeira e substancial de um só espírito ao infinito bem, escuras multidões de males poderão desaparecer para sempre. Então, quando nós nos melhorarmos de uma forma verdadeira, absoluta, quando nós realmente conseguirmos galgar um degrau a mais, trabalhando aquela nossa imperfeição, de uma forma a não retroceder, a não voltar, a não escorregar. Porque enquanto nós estamos escorregando, é porque nós não temos a conquista definitiva. E muitas vezes nós usamos esse nosso sofrimento como desculpa, essa nossa falha, como desculpa para não evoluir. Então, nós nos apegamos de uma forma arraigada para não modificar, para não melhorar. E muitas vezes contamos com influências negativas também, para que a gente continue estacionário. Então, vamos nos lembrar do nosso mestre novamente, que enfrentou todas as vicissitudes, enfrentou o madeiro, e quando estava na cruz, ele ainda pede ao Pai por nós. Perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Essa atitude deveria ser para nós um lema, uma norma. Quando alguém ou algo não está de acordo conosco, com as nossas opiniões, rogar ao Pai. Pai, ele não sabe o que faz. Porque realmente não faz. Porque a ignorância, ela anda de mãos dadas com o mal. O mal anda de mãos dadas com a ignorância. Porque a partir do momento que eu conheço
que esse mal é para mim, que essa obra é individual, como está dizendo a nossa lição, como cada um de nós é responsável pela cruz que nós carregamos. E o nosso mestre é claro: pega a tua cruz e me segue. A tua. Porque a tua obra é individual. Caríssimos, grata, imensamente grata por estar com vocês em mais esse estudo, em mais essa reflexão. E eu quero ver os comentários de vocês aí embaixo, tá? Quero ver também o joinha, quero ver os sininhos sendo acionados para serem avisados dos nossos estudos, aqui do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo. Divulguem, participem, para que mais pessoas possam também ter acesso a esses estudos, aos estudos do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Então, mais uma vez, caríssimos, juntos, em mente, em coração, agradecemos ao Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, por todas essas oportunidades, por estarmos trabalhando na nossa obra individual de transformação, rumo à evolução, rumo à perfeição, seguindo os passos do nosso Mestre Jesus, trilhando o caminho luminoso que ele deixou para nós. Gratidão, gratidão, gratidão. Caríssimos, fiquemos na paz de Deus. Um beijo em seus corações.